Olá, vamos ao treinamento do nosso primeiro exercício respiratório. Nós vamos fazer a conexão entre a musculatura da face e o nosso músculo principal, que é o nosso diafragma, que fica abaixo da nossa costela. Ok? Vamos lá? Como eu já disse, o nosso diafragma fica abaixo da nossa costela. E para nossa voz cantada, nós precisamos trabalhar a respiração de boca fechada, usando apenas o nosso nariz, tá? E quando eu falo da conexão entre face e músculo diafragmático, é porque quando a nossa voz ela começa a ser trabalhada pelo nosso diafragma, a nossa face também está sendo trabalhada. Ok? E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos trabalhar as duas coisas juntas, respiração e articulação. Lembra da palavra conexão? Então, quando você faz a articulação para soltar o ar, quando o diafragma começa a esvaziar, a soltar o ar, a nossa boca ela começa a voltar para o lugar. Por isso existe essa tão falada conexão entre músculo face e músculo diafragmático. Para que isso aconteça, é preciso você fazer uma articulação bem tranquila, bem calma, de forma que você vai ter sempre um feedback de quando meu ar está acabando, quando ainda tem o ar sobrando, que é o seguinte, vou te dar um exemplozinho bem simples aqui, tá? E aí você vai seguir depois comigo numa sequência legal, da mesma forma que nós estamos fazendo aqui. Então, exemplo claro para depois executarmos o nosso exercício respiratório diafragmático, ok? Então, mão no umbigo, aonde eu vou ver a expansão do meu abdômen, tá? Primeiro, alinhamento do corpo, mão no umbigo. E logo depois a gente vai fazer isso aqui, ó. Sabe aquele movimento que você faz para soprar uma vela? Então, é esse movimento aí que nós vamos fazer. Então, vamos lá. Eu vou ficar de lado, tá? Para você ver a minha postura. E eu vou fazer aqui o primeiro exercício como exemplo. Depois você vai fazer os outros comigo, ok? Então, vamos lá. Primeiro passo, alinhar o corpo. Segundo passo, pôr a mão em cima do umbigo. Depois, a gente vai fechar a boca e nós vamos respirar o suficiente que vai caber dentro do nosso abdômen, tá? Então, você vai ver a expansão do meu abdômen, tá? Que é a quantidade de ar que cabe dentro dele. Então, logo em seguida, para soltar o ar, eu vou fazer um biquinho, como se eu estivesse assoprando uma vela, e vou soltar o ar bem devagarinho e bem pouquinho, certo? Vamos lá então? Primeiro exemplo. Postura, mão no abdômen, respiração. Eu me virei para você para te mostrar que a minha boca já não estava mais informada para a soltura de ar, porque o ar já estava acabando, certo? Agora que você já viu de perfil como tudo funciona, lembrando que os ombros não podem ter nenhum movimento, senão vai dar errado, porque você vai guardar o ar aqui. Então é isso, vamos lá comigo. Alinhamento do corpo, coluna reta, e aí nós vamos pôr a mão no abdômen
Isso, muito bem. E aí eu vou contar e nós vamos juntas respirar, ok? Vamos lá. Esvazia tudo. 3 e... Espero que você tenha conseguido. Com certeza eu acredito muito em você. E eu sei que se você não conseguiu da primeira vez, você vai conseguir na segunda ou na terceira. Mas eu sei que você vai me dar esse retorno positivo de treinar a respiração leve diafragmática. Ok? Vamos lá para o nosso próximo passo. Nosso segundo exercício de respiração, ele tem por condição ganhar extensão. Assim como o primeiro do assopro da vela, o S silábico, que é o nome desse exercício que nós vamos fazer agora, ele tem por objetivo estender a nossa voz o máximo que pudermos. Lembra que a gente primeiro se esvazia, depois a gente enche e depois a gente solta? Pois é. Dependendo aí, já na segunda, na terceira, você já vai ter um resultado de extensão bem longa, tá? E agora, nós vamos fazer o mesmo processo lá do início do exercício. Alinhamento da coluna, que é o corpo, mão em cima do seu umbigo. E aí, nós vamos respirar, só que com a boca, que também, tá? Lembra que a musculatura da face é totalmente, intimamente conectada com o nosso diafragma. Então, a gente precisa abrir um sorriso bem bonito. Tipo assim. Puxando bastante nosso músculo da face aqui dessa região, ok? Para que o nosso diafragma possa nos avisar quando o ar está acabando. Porque a boca, conforme o diafragma vai voltando para o lugar, a sua boca vai voltando para o lugar também. Vamos lá? Alinhando, mão no abdômen, esvaziando o ar, o corpo. 3 e... Entendeu? Vamos fazer de novo? Sessão de 3, sem pausa, ok? Vamos lá. Começar tudo de novo. Relaxa o corpo, alinha a coluna, mão em cima do umbigo e 3 e...
Então, deixa eu explicar. Eu terminei rápido a respiração porque eu tenho muito ar. Então, esse vídeo seria muito longo, tá? Mas a ideia é que você, vendo esse vídeo, nunca se esqueça das regras básicas que precisamos para manter a nossa respiração alinhada e ganharmos extensão, tá? Então, eu vou fazer as minhas extensões mais curtas para que você ganhe tempo nesse vídeo, ok? E aí, nós vamos para o nosso próximo exercício. Falando agora sobre o estacato. Esse nome estranho mesmo. Estacato. Ele é um exercício que mantém o nosso corpo mais resistente a qualquer movimento que eu possa fazer enquanto estiver cantando, tá? E ele vai trabalhar o diafragma de uma forma mais intensa. Porém, eu vou perder ar mais rápido, eu vou ter que soltar o ar mais rápido, tá? Porque nós vamos fazer um movimento no corpo, que talvez depois você se sinta cansado, mas é um movimento que alguns chamam de galope. Quando a gente está no cavalo, né, o corpo ele faz isso aqui, ele se movimenta dessa forma, tá? E no estacato, a gente vai sentir esse movimento, a gente vai botar o corpo para chacoalhar um pouquinho, tá bom? Então, o nosso primeiro exemplo é esse aqui. Sempre do mesmo jeito. Esvazie-se de si mesmo, relaxe os ombros, alinhe a coluna, mão em cima do umbigo, respira e o que eu fiz? Eu terminei o estacato porque eu senti que o meu ar estava acabando, porque a minha musculatura aqui já começou a dar aquela tremidinha, aquela repuxada, tá? E eu já logo emendei na minha extensão do S silábico, que foi o exercício anterior a esse. Ressaltando que algumas pessoas, tá? Saliva, produz muita saliva, e aí o que acontece? A forma de avisar também vem desse jeito. A boca vem voltando para o lugar, ou às vezes a boca não volta para o lugar porque ainda tem ar, mas, quer dizer, você acha que tem ar, mas as glândulas salivares que ficam embaixo da língua, elas começam a produzir muita saliva. E aí você já entende, é hora de parar. Tá bom? Não tente continuar porque vai dar errado. Não vai ser um exercício eficaz. E lembrando que toda vez que você fizer o estacato, você tem que planejar um ritmo certo, tá? A gente não pode fazer esse exercício que movimenta o nosso corpo, né? De qualquer jeito, tipo... Não, a gente tem que manter um ritmo. Algumas pessoas começam por um ritmo mais leve, tá? Do tipo... Outras já começam e preferem, tá? Já trabalhar num ritmo mais acelerado, que seria esse que é o que eu faço. Esse eu sinto que eu ganho mais rápido essa condição física respiratória, tá? Porque quando eu faço muito lento, eu me canso mais do que sinto o efeito. E quando eu faço ele mais acelerado, eu tenho um resultado bem mais rápido. E lembrando que nesse exercício a gente não tem extensão vocal, ok? Vamos lá? Respirando.
e percebe que nesse exercício o corpo todo se movimenta? É desse jeito, certo? Mais uma vez, numa sequência de 3, tá? E nós vamos aí completar o nosso circuito de respiração diafragmática com staccato. Vamos lá? Esvaziando o corpo, alinhando o corpo, mão sobre o umbigo aqui, em cima do umbigo, respirando com a expansão do abdômen. Não se esqueça de perceber isso. De preferência, faça esse exercício diante de um espelho para você ver como o seu corpo está se comportando diante de todos os exercícios, ok? Então vamos lá. Esvaziar. Encher. E assim termina o nosso exercício de staccato. Você pode fazer esse exercício quantas vezes você quiser fazer ao dia. Aliás, todos os exercícios que tem nesse vídeo, você pode fazer o tempo todo. Até que a sua voz falada, tá, esteja trabalhando como a sua voz cantada com todas essas técnicas. Vamos ao nosso próximo exercício? Vamos lá, agora falando de relaxamento bilabial, que é o relaxamento dos lábios, tá? O que acontece? Quando a gente fala muito no nosso cotidiano durante o dia, né? A gente tem uma pronúncia pesada. A gente tende a falar com uma articulação pesada, presa, tá? E quando a gente vai cantar, essa articulação não funciona, não é legal. E aí a gente vai fazer o quê? Relaxar os nossos lábios. Como, Alessandra, que eu sei que o que eu estou fazendo tá sendo certo, tá funcionando? Simples. Olha, como é um relaxamento dos lábios superior e inferior, nós vamos sentir uma leve dormência ou uma coceirinha nessa região aqui, entre o nariz, os lábios mesmo, em volta dos lábios. Então, é bem fácil você identificar essa resposta do certo ou do errado, ok? Então, eu vou fazer um exemplo e depois nós vamos fazer uma sequência de 3, como já fizemos com os outros exercícios. Então, exemplo, alinhando o corpo, respirando. Lembrando também que esse exercício de relaxamento bilabial, ele não é um exercício de extensão vocal, tá? Nós estamos relaxando os nossos lábios para cantar de uma forma mais leve, mais calma, mais serena, tá bom? Então não tentem esticar, porque vai ser um esforço
assim, totalmente em vão, tá? Vamos lá agora, nossa sequência de 3. E aí, sentiu a coceirinha? Porque eu senti aqui. É o que eu chamo sempre de o mal necessário. Sentir o corpo reivindicando aquilo que ele não quer. Porque a gente passa a vida inteira numa zona de conforto, nosso corpo, nosso aparelho respiratório passa uma vida inteira numa zona de conforto. E quando a gente começa a mexer com ele, ele diz, não, peraí, eu não quero isso. Tá? E a gente começa a provocar e aí ele começa a responder com esse chamado mal necessário, que nada mais é a resposta de um exercício estar certo ou estar errado. Então, esse é bem mais simples, ok? Se você não conseguir na primeira, por exemplo, você respirar e a boca escapulir, não se preocupa, tá? Primeiro, você não está acostumado com esse exercício. Você não precisa disso durante o dia. Então, é quase que não existe para você. Você está reaprendendo. Segundo, se escapulir muitas vezes, o que pode estar acontecendo é que o seu controle de soltura de ar está errado. Você está soltando ar demais, de forma que não está dando tempo dos lábios, o superior e inferior, se encostarem e vibrarem, tá? Então, fica aí atento à soltura de ar. Quanto menos ar você soltar, mais vibração bilabial você vai ter. E a outra questão é que toda vez que você fizer esse exercício, eu preciso que você solte mais som do que ar. Quando eu falo ar, é isso aqui, ó. Não é isso que eu quero. Eu quero som. Encontra aí um tom favorável, nem acima, nem muito abaixo, de preferência no meio termo, para você fazer esse exercício, tá? Então, é dessa forma. E aí, a gente entende que vai dar tudo certo, tá bom? Então, vamos ao nosso próximo exercício. Como eu já falei lá atrás, nós acabamos de fazer um exercício para relaxar os nossos lábios, que é o BR, que faz o relaxamento bilabial. Ok, só que a gente não pode esquecer que quando os lábios se tornam pesados para a fala, a língua também fica pesada, tá? E lembrando que a língua é o músculo mais forte que o nosso corpo tem. Tanto é que quando uma pessoa sofre um ataque epilético, a primeira coisa a se fazer é segurar a língua, para que a língua não enrole e venha parar aqui na faringe. E aí você vai ficar asfixiado. E aí não tem jeito, tá? Então, lembrando que a língua, ela é um músculo pesado, ela também tem um controle sobre ela, assim, dela mesma. Ela tem um autocontrole, ela tem vontade própria e é desse jeito aí. Só que a gente tem que fazer ela entender por quê. Por que ela tem vontade própria? Porque a vida inteira ela trabalhou na vontade própria. Assim como os lábios, assim como a respiração, o diafragma.
articulação da face, tudo, tá? E aí a gente vai refazer todo esse movimento da língua. A gente vai ensinar a língua a trabalhar de forma leve, calma, serena e tranquila, tá? Porque para o canto é isso que a nossa língua, é dessa forma que a gente precisa trabalhar os lábios e a língua. Então, é preciso sempre lembrar que a minha língua toca no céu da boca, no palato duro, que é o meio, ok, toca. A minha língua toca no palato mole, que é aquela parte lá de trás do céu da boca, que tem uma pelinha molinha, toca, ok. A minha língua toca aqui na frente, na parte do palato duro, logo na frente, junto ao dente, toca. Então, esse é sinal de que você consegue fazer, tá? Se você fala trator, você consegue fazer esse exercício, ok? E aí, nós estamos lá para trabalhar esse músculo aí quase que indomável. Vamos à nossa postura. Veio. Respiração. Opa, escapuliu, viu? Às vezes acontece. Mas vamos lá para terceira e última. Respira. Ok, muito bem. Bom, eu espero que você tenha conseguido fazer, ou com bastante treinamento e assistindo esse vídeo, você consiga fazer esse exercício. Bom, nós já relaxamos o nosso aparelho respiratório, já relaxamos a nossa face quando a gente articula para a soltura de ar, já relaxamos os nossos lábios, a língua. Lembrando que a resposta de que o exercício está funcionando é que a pontinha da sua língua ela vai ficar meio que adormecida, um pouquinho dormente, às vezes pinicando um pouquinho, tá? Então essa é a resposta de que o que você fez está ok, maravilhoso. Se você não sentiu nada na língua, volta e faça tudo de novo até que você sinta esse mal necessário, certo? Agora nós vamos relaxar, olha só, a nossa caixa craniana, isso aí, que é isso tudo aqui, a nossa cabeça. No decorrer do dia nós temos vários afazeres, várias situações que vão enchendo a nossa mente. E aí eu vou falar de uma forma bem simplesinha para você entender e conseguir visualizar, porque o canto é sensação, emoção e sentimento, e eu uso muito a minha imaginação para buscar esses 3 tópicos aí, tá? Então, eu sei que no meu cérebro tem vários, eu penso em fiozinhos, sabe? Aqueles fios que ficam todos enrolados assim, e a gente precisa desembaraçar aquilo. E se você encostar um fio no outro, desencapado, ele vai dar aqueles estralos, né? Então, a mesma coisa acontece na nossa caixa craniana. Tá cheio de fio embolado aqui, tá? Eles estão todos assim alinhados, porque tem muita informação de um dia inteiro. Você trabalhou,
você cuidou de filho, e você estudou, enfim, tá? A cabeça tá cheia. E aí, como a gente faz esse desembaraço para que tudo aquilo que for feito depois de todos esses exercícios venham causar um efeito positivo na nossa voz cantada e logo em seguida, né, porque eu sei que você vai conseguir fazer isso, a nossa voz falada. Nós vamos fazer esses fiozinhos se desembaralhar aqui dentro. De que forma? Com um exercício muito simples que a gente aprende na escola, lá no primáriozinho. Vamos fazer o som da abelhinha? Vamos voltar lá atrás. Esse é o som da abelhinha, tá? A gente vai simplesmente encostar um dente no outro, olha, tá? E vamos fazer todo aquele processo que a gente já está fazendo desde o início desse vídeo, que é respiração, alinhamento do corpo, respiração e a soltura do ar. Quando você fizer esse exercício, o que você vai sentir? Você vai sentir vibrar toda a sua caixa craniana, a face, a maçã do rosto, que é onde está o nosso aparelho de ressonância, o pescoço, faringe, laringe, vai tudo vibrar. E com essa vibração, esses fiozinhos vão se desembaraçando, abrindo caminho, deixando tudo relaxadinho, tudo arrumadinho, para quando for cantar, a gente ter uma boa projeção, porque a nossa voz também vai para a cabeça. Então, com o fio embaralhado, vai bater ali e não vai fluir, tá? Então, é isso. Nós vamos fazer o som da abelhinha. Simples, né? Vamos lá? Olha o desafio. Então, postura, inspiração e foi voltando para o lugar. E é isso, sobre isso que nós estamos falando. Zemudo, que é o último exercício dessa bateria de exercícios, que termina relaxando, na verdade, praticamente o corpo todo. Porque tem gente que quando termina de fazer esse exercício, fala assim, nossa, me deu um sono. Mas é porque a mente já está mais desembaralhada, faz com que você se esqueça de algumas coisas e se ligue ali. E aí sim você está prontíssima para começar o aquecimento vocal. Mas esse é um conteúdo para a próxima semana, ok? Beijos de luz e até a próxima!